Fala, gente boa! Beleza ou não? Dia de eleição nos Estados Unidos e já dá para a gente fazer uma afirmação com relativa tranquilidade, sem medo de errar, que o Trump vai tentar dar um golpe de Estado nas eleições americanas. Tentar pela segunda vez, porque em 2020 ele já tinha tentado, não conseguiu, vai tentar de novo e por meio do quê? Do não reconhecimento do resultado das eleições se ele não ganhar. Se ele ganhar, beleza, tá valendo. Se ele perder, ele vai contestar os resultados. E tem uma estratégia que já vem sendo adotada há anos pelos seguidores do Trump, justamente para esse momento. Para agora, um monte de gente está convencida da fraude eleitoral. E isso pode levar, inclusive, a conflitos sérios, muito mais sérios até do que os de 2020. Em 2020, lá na invasão do Capitólio, morreram 6 pessoas. Agora pode morrer bem mais e no país inteiro. Você vai entender que estratégias são essas do Trump, que tem 5 passos para armar uma quizumba na eleição americana e com isso tentar dar um golpe. Vou te contar direitinho essa história nesse vídeo aqui. Também vou te contar que o Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, apagou uma série de arquivos de computadores, celulares, antes deles serem apreendidos pela Polícia Federal, achando que ninguém jamais ia descobrir o que tinha lá. Pois bem, passaram meses e meses e meses e a Polícia Federal recuperou tudo que ele deletou. Resultado, além da delação premiada do Mauro Cid, que já entregou todo mundo da chefia do golpe, a polícia ainda conseguiu mais provas contra pessoas que ela nem estava investigando por participação no golpe. Por exemplo, Alexandre Ramagem, aquele que foi candidato a prefeito no Rio e que foi chefe da ABIN. Pois é, vou te explicar essa história também, porque a coisa não tá boa nem para o Mauro Cid, nem para o Ramagem e muito menos para o Jair Bolsonaro. Você vai entender, não perde por esperar. Por falar em golpe de Estado, o Arthur Lira está articulando, mexendo os pauzinhos para tentar reduzir a pena dos golpistas que estão presos e que vêm sendo condenados pelo STF pela tentativa de golpe de Estado. Pois é, e ele tem pelo menos um aliado dentro do governo Lula com a mesma ideia. Você vai saber quem é e você vai saber que história é essa. Como é que está essa articulação do Arthur Lira para aliviar a barra dos golpistas do 8 de janeiro? Vou te contar porque essa história também merece ser entendida. Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, era também, nossa, quem podia imaginar, né? Um caloteiro que deu golpe no governo americano, não pagou uma série de impostos e agora a casa onde ele morava, que ficou famosa nas fotografias que ele publicava, as pessoas que iam visitar o Olavo na casa dele lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, essa casa foi a leilão para pagar as dívidas do Olavo de Carvalho com o governo dos Estados Unidos. Sim, era um caloteiro quase que profissional também, o Olavo de Carvalho, e eu vou te contar essa história. E por último, também vou te contar que PT e PL, sim, o PT do Lula e o PL do Bolsonaro estão caminhando juntinhos na eleição do Senado também, não só na eleição da Câmara. Pois é, PT e PL na mesma chapa, com o mesmo candidato a presidente do Senado. Você vai saber quem é esse candidato, quem conseguiu essa proeza e vai entender por que o PT e o PL estão unidos numa mesma causa. Quais são os interesses que esses dois partidos têm? Vem comigo que eu te explico tudinho. Eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entenda. E já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição o link, e se puder e se quiser para participar do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse canal no ar. Aqui embaixo tem um botão, ou seja, membro, você pode ajudar assim, ou então usando essa chave Pix aqui, que é a maneira mais usada, inclusive, por quem colabora. E se não tiver como colaborar com nada, colabora com o seu like, que está pago. Mas vamos nessa, vamos entender essa confusão toda, começando pela história da eleição americana. Como Trump e sua campanha se preparam para contestar os resultados das eleições nos Estados Unidos. Então, não é que eles vão contestar, eles já estão contestando. Sim, já existem 120 processos de republicanos contra o processo eleitoral americano, tentando invalidar regras da eleição, tentando invalidar até cédulas de votação, alegando fraudes antes mesmo de se declarar o resultado. Isso é estratégia da equipe do Trump, que passou anos e anos e anos estimulando pessoas a entrar com processos na justiça para questionar. Quem são essas pessoas? Pessoas que foram realmente convencidas de que houve uma fraude
nas eleições americanas de 2020. Foram convencidas pelo Donald Trump, não só por ele, como você vai entender nesse vídeo aqui, porque ele tem os seus aliados que ajudam a fazer esse trabalho de espalhar a mentira. Pois bem, Kamala Harris, em Washington, Kamala diz que Trump é candidato do caos e da divisão e promete ser presidente para todos os americanos. Importante. Local do comício da Democrata na capital dos Estados Unidos foi o mesmo escolhido por Trump para fazer o ato que culminou em invasão de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. No discurso, a candidata aludiu a seu rival como traidor mesquinho e projeto de ditador. A Kamala foi lá para o mesmo local onde o Trump fez um ato em 2020, depois que ele perdeu as eleições, em 2021, no dia 6 de janeiro, e convocou os apoiadores a ir quebrar tudo lá no Capitólio, e eles realmente foram, e 6 pessoas morreram. Ela escolheu simbolicamente esse local para fazer um discurso, um último discurso de campanha eleitoral, justamente para demonstrar que ela é uma candidata que defende a democracia. Como que o Trump, quais são os 5 passos do Trump para questionar a eleição americana, convencer as pessoas e promover o caos? Então, a primeira é o seguinte: antes mesmo de sair resultado, de ter divulgado o resultado da eleição, ele já vai publicamente se declarar vencedor. Vai publicar na rede social, vai fazer um ato público, vai discursar e vai falar que venceu as eleições, antes mesmo de vencer de fato. Então já começa aí como se ele tivesse informações privilegiadas que ninguém mais tem, tivesse descoberto que ele venceu as eleições. Aí vamos imaginar que Trump perde as eleições. Já vai começar uma desconfiança. Mas peraí, ele falou que tinha ganhado? Que estranho, né? E nesse meio tempo, isso já está acontecendo, não é de agora. Pessoas estão criando conteúdos que estão sendo divulgados na internet, alegando que estão com dificuldade, que não estão conseguindo votar no Trump. Lembra que no Brasil tinha uns vídeos que circularam nas redes sociais de pessoas falando: olha aqui, eu digito 17 e muda para 13 sozinho na urna. Sabe, as pessoas inventando histórias que depois ficou tudo comprovado que eram vídeos falsos, manipulados digitalmente, de pessoas dizendo que digitavam um número, o número mudava, enfim. Isso ajudou a espalhar desconfiança no sistema eleitoral brasileiro para muita gente. Exatamente a mesma coisa está sendo feita agora pela campanha do Donald Trump. Então, estão divulgando vídeos nas redes sociais de pessoas dizendo: estou tentando votar no Trump e não estou conseguindo, o sistema está barrando. Isso além de encontrar pessoas que, a partir desse tipo de situação, vão para a justiça questionar as eleições. Então você começa a encher os tribunais de processos de gente desconfiada das regras eleitorais. E isso também está acontecendo. Como eu disse, antes de abrir as urnas, já tem 120 processos. Você imagina a quantidade de processos que vai surgir depois que for declarado o resultado da eleição, se a Kamala Harris vencer. Vai ser uma enxurrada que vai lotar os tribunais americanos de processos. Além disso, ao longo dos últimos anos também, os republicanos, os trumpistas, infiltraram pessoas nas comissões de fiscalização da apuração que fazem lá a certificação dos votos. Para quê? Para que pessoas também de dentro da própria apuração comecem a levantar questionamentos a respeito das urnas. E como é que o trumpismo está infiltrando essas pessoas? Essas pessoas são representantes das comunidades. Então, esses representantes se candidatam a essas vagas e entram nessas vagas que trabalham nas comissões de fiscalização da apuração. Logo, o que ele fez? Ele incentivou pessoas da extrema-direita americana, trumpistas de carteirinha, que nunca deram bola para esse tipo de coisa, a procurar entrar nessas comissões, com o único objetivo de ser aquela voz dissonante que grita: olha, tem uma fraude aqui, mesmo que seja mentira. Você junta várias pessoas em várias comissões dizendo: olha, tem uma fraude aqui. Você tem uma narrativa criada para a imprensa dizendo: eu recebi 30 denúncias de fiscais da eleição dizendo que a eleição é fraudada. Tudo gente que foi plantada por ele para fazer isso lá dentro. Então tudo isso cria esse caldo de que a eleição foi fraudada, e isso vai incentivar pessoas a resolver lutar, inclusive eu estou falando literalmente, para fazer valer uma eleição que eles acham que venceram. E é muito importante o papel desse sujeito aqui, Elon Musk. A plataforma X de Elon Musk foi o epicentro da desinformação na campanha dos Estados Unidos. Sim, o X, aquela rede social que eu desprezo, que eu tenho uma conta lá só para ninguém pegar o meu nick, mas que eu nem publico nada lá. Essa conta foi a grande central das mentiras das eleições americanas. Ele deixou tudo rolar, tudo que era mentira favorável ao Donald Trump, tirou o alcance das pessoas que defendem a candidatura da Kamala Harris. Só
próprio Elon Musk publicou mais de 700 postagens em defesa da candidatura do Donald Trump, com informações, no mínimo, duvidosas, ou seja, só esses posts contendo mentiras do Elon Musk tiveram 2 bilhões de visualizações. Sim, porque ele é o dono da rede, ele simplesmente fala, eu quero que tudo que eu poste apareça para um montão de gente. E aí a rede obedece. Então ele tem mais de 200 milhões de seguidores, pelo que ele é? Não, porque ele é dono da rede, ele bota lá a galera para seguir ele, e ele bota todo mundo para ver as postagens. Eu não seguia o Elon Musk, e toda vez que eu entrava lá no Twitter, aparecia uma postagem dele para mim, enfiada na goela abaixo. Então esse sujeito, que tem todo o interesse em lucrar bilhões e bilhões e bilhões em contratos com o governo americano, está fazendo de tudo, o impossível, inclusive, para eleger o Donald Trump. Até sorteio de dinheiro entre eleitores do Trump ele está fazendo, o que aqui no Brasil seria considerado compra de voto, fácil. Lá nos Estados Unidos não é bem assim, porque existe toda uma legislação que é diferente, não tem justiça eleitoral lá, é tudo muito diferente daqui. Então, por conta disso. Agora, como é que vai ficar as eleições? Há esse risco do Donald Trump ganhar? O risco não é pequeno não, gente, é grande, embora as projeções estejam dizendo que a Kamala Harris vai vencer. Após 80 mil simulações, há um favorito para vencer a eleição dos Estados Unidos por 0,36 ponto percentual. Sim, entre Donald Trump e Kamala Harris foram feitas simulações. Existem empresas de pesquisa que compilam informações de várias fontes. Pesquisas eleitorais, comparecimento dos eleitores nas últimas eleições, naquelas sessões eleitorais, votação média de democratas e republicanos. Uma série de requisitos são colocados num modelo matemático e o computador faz uma série de cálculos para estimar quem pode vencer as eleições. E aí isso foi feito lá nos Estados Unidos por alguns dos institutos mais respeitados dos Estados Unidos. E o que deu essas 80 mil simulações? Uma diferença de 0,36 ponto percentual de vantagem para Kamala Harris. Ou seja, ela, de 80 mil simulações, ela venceu em 40.012, se não me engano, e o Donald Trump em 49.988 simulações. Ou seja, realmente está muito igual, está muito difícil saber qual vai ser o resultado da eleição americana. Planalto prepara a reação à eventual vitória de Donald Trump. Sim, porque isso tem interferência direta aqui no Brasil nas relações comerciais e políticas, né? E o governo Lula, que já declarou que torce pela Kamala Harris, está se preparando para reagir se o Trump vencer. Qual vai ser o comportamento do governo brasileiro, segundo apurado aqui pelo Igor Gadelha, do portal Metrópolis? Um comunicado lacônico, simples, formal, uma carta dizendo que reconhece a democracia americana, que parabeniza o vitorioso, que deseja um governo bom. Essa carta vai ser publicada nas redes sociais do governo, vai ser enviada pelas vias diplomáticas para o governo americano, mas nada do Lula telefonar para dar parabéns, nada do Lula fazer uma manifestação efusiva, alegre e enfim, puxando a sardinha para o lado do vencedor, se o vencedor for o Donald Trump. Se a vencedora for a Kamala, existe a previsão que o Lula telefone para ela para parabenizá-la, faça uma publicação mais amistosa nas redes sociais, mande uma comunicação muito mais alegre, mas o governo não vai deixar de reconhecer a vitória do Trump se ele vencer. Só que vai fazer isso de uma forma, digamos assim, mais fria, mais tranquila, justamente porque não tem nenhum tipo de afinidade entre os dois. O peso da eleição de Trump em uma eventual prisão de Bolsonaro. Esse é um aspecto, por exemplo, que está movimentando os bolsonaristas. Eles querem demais que o Trump vença a eleição, porque eles acreditam que o Trump, na presidência, vai exercer pressão no Brasil para livrar a cara do Bolsonaro, para ele ser anistiado pelos crimes que cometeu, que o Trump vai se empenhar pessoalmente para pressionar o Brasil a não punir o Bolsonaro e a turma dele. E isso é o que os bolsonaristas acreditam. Dizem que o que o Trump vai fazer? Que ele vai, pelas vias diplomáticas, pressionar o Itamaraty, o governo brasileiro, que ele pode impor sanções ao Brasil porque está perseguindo o Bolsonaro, e que também ele poderia usar a influência que ele tem nas redes sociais para ficar lá fazendo postagem, defendendo o Bolsonaro e dizendo que o Bolsonaro é vítima de uma perseguição política. Segundo os bolsonaristas, essas 3 atitudes seriam suficientes para pressionar tanto o governo quanto o STF para que eles não prendam o Bolsonaro. Vai esperando, né? Consultados aí por jornalistas, tanto ministros do STF quanto integrantes do governo falaram que a situação do Bolsonaro não vai mudar absolutamente nada. Com Trump ou sem Trump, ele vai continuar inelegível, processado, e o Lula vai continuar presidente, pelo menos até 2026.
Quando sai o resultado das eleições nos Estados Unidos? Disputa acirrada e sistema fragmentado prolonga a indefinição. Sim, isso é importante. No Brasil, a gente fica sabendo o vencedor de uma eleição 2, 3 horas depois do fechamento das urnas. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Por quê? Porque não é uma eleição. São 50 eleições. Cada estado organiza a sua eleição, com as suas regras, com o seu sistema de votação. Então tem gente que vota na urna eletrônica, tem gente que vota na urna de papel, tem gente que vota pelo correio, tem região que não é permitido o voto pelo correio, tem gente que chega para votar com documento sem foto, entra e vota, em outro estado não é permitido, tem que ter um documento de identificação com foto. Ou seja, cada estado organiza a sua eleição com as suas regras. Apura ele, próprio estado, faz a apuração dos resultados e só informa depois quem venceu. E quem venceu naquele estado leva lá os delegados do estado, né? Que são representantes do estado que depois votam em colégio eleitoral e elegem o presidente dos Estados Unidos. Essa complicação da eleição, de serem 50 eleições diferentes, que somando tudo vai dar o resultado do presidente eleito, tudo isso provoca uma demora muito maior para a apuração. Tem lugar que a votação é manual, a apuração. Tem lugar que a apuração manual foi proibida. Tem lugar que a apuração é eletrônica e manual. Tem lugar que o voto eletrônico é rapidinho de apurar. Tem lugar que é no papel. Então, assim, a apuração também depende de um monte de variáveis. E existem processos na justiça tentando paralisar determinados modelos de apuração em alguns estados, o que poderia levar a um atraso ainda maior. Em 2016, quando Trump venceu as eleições da Hillary Clinton, o resultado foi apresentado no dia seguinte da votação. Na última eleição que o Biden ganhou, levou 5 dias para anunciar o vencedor da eleição americana. Então é indefinido. Pode ser que amanhã a gente já saiba, pode ser que até o fim da semana a gente ainda esteja discutindo quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Está apertado, está difícil de saber, mas o fato é que a eleição está rolando e a gente vai ter uma definição que vai provocar reflexos diretamente aqui no Brasil. Não dá para dizer que não. Pois é, vamos acompanhar. Eu vou continuar acompanhando os detalhes da eleição americana e trago para você aqui. E ó, tem mais, saiu aí provas, apareceram provas do Mauro Cid. Provas de que o Mauro Cid andou escondendo coisas no acordo de delação premiada que ele fez com a Polícia Federal. Pois é, só que a Polícia Federal descobriu e agora a coisa ficou ruim para ele. Não ficou boa não. E eu te conto a partir de agora. Seguinte, o que aconteceu? PF encontra novas provas sobre ataque à democracia em arquivos deletados por Cid. Sim, o Mauro Cid teve computadores, celulares, tablets, notebooks, HDs, pendrives apreendidos pela Polícia Federal. E aí eles vasculharam tudo que tinha lá dentro, encontraram dentro do celular do Mauro Cid muitas conversas com várias pessoas envolvidas na tentativa de golpe do Estado, com generais, com o próprio Bolsonaro, com outros assessores, com ministros, né, naquele modelo de articulação do golpe. E ele contou tudo, resolveu abrir o bico, entregar todo mundo, fez uma delação premiada. Detalhe, alguns dos aparelhos dele que tinham sido apreendidos, computadores e tal, ele tinha deletado arquivos, achando que ninguém nunca ia descobrir. Só que a Polícia Federal comprou um software israelense que faz a recuperação de dados apagados de equipamentos eletrônicos, mesmo que tenham sido apagados há mais tempo. E aí a PF conseguiu recuperar todos os arquivos, a apuração da Daniela Lima, do G1 e da Globo News, e ela disse que esses arquivos que foram encontrados trazem novas provas da tentativa de golpe do Estado. Novas provas, que vão complicar o Mauro Cid, porque ele não tinha contado sobre elas, mas também implicam outras pessoas. Vamos ver o que a própria Daniela Lima falou a respeito disso na Globo News. Confere só. E essas novas provas que a gente traz aqui para vocês é que explicam o adiamento do relatório final desse inquérito. A Polícia Federal encontrou novas provas a respeito do ataque à democracia nos arquivos que foram deletados por Mauro Cid. Atenção, aonde se avança na apuração a respeito da trama que culminou com o 8 de janeiro e também no monitoramento de autoridades. E por que eu chamo a sua atenção? Porque hoje, às 14h, o Ramagem, que foi chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Jair Bolsonaro, vai prestar um depoimento para a Polícia Federal. Explicando um pouco mais o que a gente conseguiu apurar aqui para vocês no Conexão, a Polícia Federal conseguiu recuperar esses arquivos deletados. A partir disso, encontrou novas evidências, novos registros probatórios ou indicativos de prova muito fortes e cruzou com outros dispositivos que ela já havia apreendido com outros
integrantes dessas investigações. Então, a PF conseguiu fechar uma trama. É nesse cenário que Alexandre Ramagem, o ex-chefe da ABIN e deputado federal, presta hoje seu depoimento. E aí, Leilânia, até o final do mês, tem muita gente falando num prazo um pouco menor, inclusive, para a Polícia Federal apresentar um conjunto bem robusto. Lembrando que esse inquérito já tinha áudio, vídeo, foto, a delação premiada. Aliás, Mauro Cid, a gente precisa entender como vai ficar o acordo dele, porque havia ali subtração de provas que, em tese, não podia ter acontecido para um delator. Tá aí, o que a Daniela Lima está falando? Que o próprio acordo de delação premiada do Mauro Cid pode cair por terra, ele perdeu os benefícios da delação porque, de repente, a polícia descobre que ele estava escondendo coisas. E isso é proibido nos acordos de delação premiada, tem que contar tudo. Então pode ser, não estou dizendo que vai, mas pode ser sim rompido o acordo de delação premiada. Você viu que ela falou aí também a respeito do monitoramento de autoridades que foram encontradas provas dentro desses aparelhos do Mauro Cid. E aí isso envolve mais pessoas, né? PF intima Ramagem e militares a depor sobre tentativa de golpe de Bolsonaro. Sim, o processo lá, o inquérito do golpe, já era para ter terminado. Inclusive chegaram a anunciar que logo após as eleições a Polícia Federal ia fazer o indiciamento do Bolsonaro e dos outros chefes do golpe, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio, generais, né? O almirante Garnier da Marinha, essa galera que topou dar o golpe de Estado que acabou não acontecendo. Aí, nesses dados que foram encontrados, foram recuperados pela Polícia Federal, foram encontrados também informações que ligam o Ramagem à tentativa de golpe de Estado. Sim, o Ramagem era o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e responde um processo, um inquérito, melhor dizendo, sobre o uso da ABIN para espionar adversários do Bolsonaro, a famosa ABIN paralela. E agora, pelas provas que a Polícia Federal encontrou, esse monitoramento que era feito de adversários do Bolsonaro pode ter partido a ordem diretamente do celular do Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, o que indicaria aí que o próprio Bolsonaro podia ser alguém que pedia para monitora fulano, monitora Beltrano. Então, essas informações que foram encontradas nos dados que tinham sido apagados, colocaram o Ramagem e outros militares no inquérito do golpe que não estavam. Por isso que eles foram chamados para prestar depoimento. O inquérito vai demorar mais alguns dias, segundo a PF, só mais alguns dias, ainda termina nesse mês de novembro, só que agora vai vir muito mais forte porque foram encontradas provas robustas do esquema que foi feito para tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E com relação ao próprio inquérito da ABIN paralela, a PF também vai indiciar o Ramagem, então ele vai responder em pelo menos 2 inquéritos, de ter sido um dos chefes da ABIN paralela e de ter usado a ABIN paralela no plano da tentativa de golpe de Estado, que felizmente deu errado. Então, deu ruim para o Ramagem a partir do que encontraram no celular do Mauro Cid. Deu ruim para o Mauro Cid porque, aparentemente, ele estava escondendo informações e não pode esconder informações num acordo de delação premiada. Deu ruim para o Bolsonaro porque toda essa gente estava agindo para beneficiar o Bolsonaro, para que ele continuasse sendo presidente, no caso, sendo o ditador do Brasil, o que acabou dando errado. Felizmente. É isso. Então, o guru do golpe, o Olavo de Carvalho, deu calote lá nos Estados Unidos. Não deu só lá, deu aqui no Brasil, num monte de gente também, mas deu calote lá nos Estados Unidos com os impostos americanos. Perdeu, os herdeiros perderam a casa que o guru do bolsonarismo morava. Ela foi a leilão para pagar as dívidas que o Olavo de Carvalho acumulou lá nos Estados Unidos. Sim, ele não pagava o imposto predial, que é o equivalente ao nosso IPTU aqui, não pagava o imposto da casa, e também não pagava imposto de renda. Pois é, a informação que foi divulgada pela coluna do Lauro Jardim, no Globo, não fala quanto ele devia do tal do IPTU, o imposto predial, mas a dívida dele com o imposto de renda, convertido em reais, dá mais ou menos 800 mil reais, só com o imposto de renda dos Estados Unidos, fora o imposto predial que ele devia lá para o estado da Virgínia, onde ficava a casa. Então, o imóvel foi leiloado, não vai ficar como herança para os 7 herdeiros, deveria ser 8, mas ele deserdou uma filha, a Heloísa de Carvalho, que é de esquerda, e brigou com o pai lá em 2017, e ele deserdou a filha. Então, os outros 6 irmãos e a viúva iriam dividir em porcentagens diferentes a herança do Olavo de Carvalho. Só que essa herança está virando poeira. Por quê? Porque tem o processo do Caetano Veloso, só esse processo são quase 3 milhões de reais de indenização. Tem processo do Felipe Neto, tem processo de uma galera que venceu
Olavo de Carvalho na justiça, quando ele ainda era vivo, ele não pagou as indenizações devidas, então essas indenizações também vão ser retiradas do espólio dele, que é o que sobrou do patrimônio do Olavo de Carvalho. Tinha lá uma outra casa nos Estados Unidos, no mesmo estado da Virgínia, mas numa outra cidade. Tem os direitos autorais dos livros e dos cursos lá que ele vendia, que estão gravados aí, que deve ter gente vendendo até hoje. Só que esse dinheiro que ia para os herdeiros, aparentemente, não vai. Herança, ele deve milhões de indenizações, diz filha de Olavo Carvalho. Pois é, a Heloísa entregou essa porque ela foi atrás de tentar abrir o inventário do pai e atrás de saber o patrimônio do pai para poder verificar se o processo estava andando direitinho. E aí ela descobriu o quê? Um montão de dívidas que o Olavo tinha. Então o patrimônio que ele teria deixado, que não era lá muita coisa, principalmente para um guru do bolsonarismo, esse patrimônio não vai ficar para ninguém, vai ficar para pagar as dívidas que o próprio Olavo fez enquanto era vivo. Olavo de Carvalho, os bens, ganhos e dívidas do guru do Bolsonaro. Essa matéria que mostra como no fim da vida dele, ele estava todo lascado financeiramente, já não estava mais vendendo muito curso, já não estava mais vendendo muito livro, já não estava mais influenciando tantas pessoas, não estava ganhando tanto Pix e estava acumulando dívidas em cima de dívidas. Ele declarou isso, inclusive, ao imposto de renda americano, que estava no vermelho. Sempre pode ser mentira, vindo da boca de Olavo de Carvalho, mas a verdade é que os documentos fiscais do Olavo de Carvalho revelam que ele estava quebrado, à beira da falência no final da vida. E aí, juntando agora com essas dívidas que ele tinha de indenizações, principalmente por ofensas, por agressões que ele fazia nas redes sociais, era processado, perdia. Agora, esse pagamento vai ser feito com base naquilo que sobrou do patrimônio do Olavo de Carvalho. Então, os 7 filhos, 6 filhos e a viúva, porque a 7ª filha não vai ficar com herança, mas os outros 6 filhos e a viúva, que achavam que iam entrar numa bolada e que iam ficar recebendo direito autoral dos livros, na verdade vão demorar para ver a cor do dinheiro, porque antes vai pagar todas as indenizações que o Olavão tinha, e o Olavão tinha muitas, vou te contar, viu? Então, mudando de assunto, e não muito, PT anuncia apoio ao Alcolumbre e à presidência do Senado. Você fala, cheiro de déjà vu isso aí, né? Parece que eu já vi isso recentemente. E viu mesmo, pois é. PT e PL estão andando lado a lado nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, ao ponto do Antagonista, que é um jornal da extrema-direita, por Alcolumbre, PT ensaia nova dobradinha com o PL. Pois é, PT de Lula, PL de Bolsonaro apoiando os mesmos candidatos à presidência da Câmara e à presidência do Senado. Exatamente, já tinha acontecido uns dias atrás com Hugo Mota, que é o candidato a presidente do Arthur Lira, a sucedê-lo, porque o Lira não pode mais disputar a reeleição, então ele indicou o Arthur Mota para ser o sucessor dele. O Arthur Mota conseguiu apoio de um monte de gente, incluindo aí PT e PL. Então, você vê, numa semana, no dia 30 de outubro agora, PL oficia apoio à candidatura de Hugo Mota para a presidência da Câmara. No mesmo dia 30, PT confirma apoio a Hugo Mota na disputa pela presidência da Câmara. E aí agora, 5 dias atrás, PL anuncia apoio à candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. E aí hoje a gente vê a notícia, PT decide apoiar Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, diz líder. E aí você pergunta, como assim? Como se explica, como se justifica PT e PL estarem lado a lado com as mesmas pessoas? Então, se explica o seguinte, o Centrão criou um modelo, que é o modelo das emendas parlamentares, em que quem comanda as emendas comanda os deputados. E 2 pessoas comandam as emendas no Congresso Nacional. Na Câmara, o Arthur Lira, no Senado, o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre maneja o orçamento e redireciona emendas, manda dinheiro para o deputado fulano, manda dinheiro para o deputado Beltrano, e com isso ele vai atraindo apoios. Ambos criaram uma rede de apoio tão grande, manipulando o dinheiro das emendas, que nenhum adversário é capaz de vencê-los. Se você disputa a eleição para a presidência da Câmara ou do Senado e perde a eleição, você não tem direito a participar das comissões temáticas, tem lá Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Transporte, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, tem um monte de comissões que trabalham pautas temáticas. Se você disputa a eleição contra o candidato vencedor, você fica fora de todas as comissões. Também fica fora dos cargos da mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que são os cargos que tocam os trabalhos no dia a dia da Câmara e do Senado. Então, o que o PL e o PT viram? Não tem como vencer o Hugo Mota na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado.
Então vamos entrar na chapa para a gente conseguir espaço nas comissões. Para a gente poder presidir a comissão de educação, um lado, a comissão de Constituição e Justiça, o outro, e assim a gente meio que divide as comissões, a gente consegue dar ritmo de trabalho em algumas das comissões que são pautas importantes para a gente, e também participamos da mesa diretora. Então, para não ficar completamente de fora do trabalho legislativo, só votando, sem poder participar ativamente das discussões, comandando algumas discussões, como não tinha como fazer isso sem estar do lado do Alcolumbre e do Hugo Mota, tanto o PT quanto o PL capitularam, a verdade é essa, baixaram a cabeça, entubaram e resolveram fazer parte da chapa. É o único jeito, na visão dos dois partidos, de participar das comissões e ter a possibilidade de comandar alguma coisa nas discussões da Câmara e do Senado. Por isso que os dois estão juntos, porque o Centrão criou uma estrutura tão gigante, tão milionária, inquebrável, que ou você está com eles ou você é um derrotado. E aí, PT e PL resolveu estar com eles, para pelo menos ter um pedacinho de espaço nas discussões. Para finalizar, falando em Arthur Lira e companhia, Arthur Lira resolveu dar uma força, ajudar os golpistas. Lira propõe cortar pena de golpistas e adiar anistia para Bolsonaro. Esse foi o papo que o Arthur Lira teve com os bolsonaristas na hora de discutir o projeto da anistia, que era a exigência dos bolsonaristas para apoiar o candidato dele à presidência da Câmara. Qual foi o papo? Arthur Lira chegou para os caras e falou o seguinte: ó, o máximo que a gente pode tentar conseguir, sem certeza de que a gente vai conseguir, é reduzir a pena dos golpistas, mesmo assim de um ou outro, aqueles casos assim bem leves, que a pessoa acabou pegando uma pena de 17 anos e que não merecia, de repente uma pessoa que não foi pega quebrando nada, mas que estava ali no bolo, diminuir a pena dessas pessoas. Não há clima no país nesse momento para aprovar uma anistia que vai livrar a cara deles. Então, o que eu prometo é conversar lá com o governo e com o Supremo para a gente tentar alinhavar uma proposta de reduzir as penas de algumas daquelas pessoas. Nada a ver com o Bolsonaro. Inclusive, o Lira teria dito, segundo apurado pelo Thales Faria do UOL, que não há nenhum clima para passar uma anistia para o Bolsonaro. Quem sabe no futuro, depois da eleição nos Estados Unidos, se o Trump ganhar, se ele realmente fizer aquela pressão que os bolsonaristas estão achando que ele vai fazer, se a opinião pública mudar, quem sabe, talvez o Congresso resolva pensar numa anistia para o Bolsonaro, mas que hoje não tem a menor possibilidade disso passar e que ele não ia tocar o projeto. Mas prometeu a considerar essa hipótese de reduzir as penas de alguns dos golpistas do 8 de janeiro, aqueles que cometeram crimes mais leves. Pois é, e quem é um dos aliados do Lira nessa ideia? O Múcio, ministro da Defesa. O ministro da Defesa apoia a anistia do 8 de janeiro, mas só para casos leves. O José Múcio é o cara, não é que ele foi escolhido pelo Lula para ser o ministro da Defesa. Ele foi escolhido pelos militares para eles aceitarem o Lula. E aí o Lula cedeu e nomeou o José Múcio como ministro da Defesa. E agora o Múcio está ali, ó, falando exatamente a mesma coisa, sintonia total com Arthur Lira, nesse papo de reduzir a pena para alguns golpistas, não para todos aqueles golpistas, os mais idiotas, os mais massa de manobra, que foram levados pela emoção e pelas mentiras a ir para Brasília, mas de repente ficaram no acampamento, ou foram lá no palácio, mas não entraram. Enfim, aquela galera que estava lá no vulco-vulco, mas que não é os principais depredadores, destruidores dos palácios. Para essas pessoas, o Múcio disse que toparia discutir uma redução de pena. Lula não falou nada, nem para desautorizar o ministro dele, nem muito menos para desautorizar o Lira. Até então, tudo que o Lula falou em todas as entrevistas que deu é que ele é 100% contra anistiar essa galera. E o PT também sempre declarou que é 100% contra. Vamos ver se isso vai ser uma mudança de postura ou se é só o Múcio, que é amigo dos militares. Não é que ele é amigo do Lula, ele é amigo dos militares. O Lula aguenta o Múcio por causa dos militares, para não desandar de vez a relação. Então, o amigo dos militares meio que está jogando ali um balão de ensaio para ver se cola, junto com o Arthur Lira, para testar a reação. E já disseram para os bolsonaristas, não adianta insistir que não vai passar anistia. O melhor que pode acontecer, a melhor das hipóteses que pode acontecer, é uma redução de pena para alguns. De resto, esquece que não passa. Então, é por isso que os próprios bolsonaristas, falei sobre isso dias atrás, não estão muito otimistas a respeito da possibilidade dessa anistia passar. E aí, eu queria muito trazer esse vídeo do professor Castro Rocha, professor José Castro Rocha,
que é historiador e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é um pesquisador da extrema-direita, do fascismo no Brasil e no mundo. E ele faz um alerta importantíssimo que a gente tem que estar atento com relação a essa possibilidade de anistiar ou mesmo de diminuir a pena de alguns dos golpistas do 8 de janeiro. Ouve comigo o que diz o professor Castro Rocha. E, de fato, o Ronaldo Caiado, numa entrevista recente, citou o exemplo do Juscelino, e muitos têm feito isso. Então, Gabi, Chico, Rodrigo, vamos aceitar o exemplo. Houve 2 tentativas de golpe fracassadas contra o Juscelino. Na primeira tentativa de golpe, o próprio Juscelino anistiou o líder do golpe. O que fez o líder do golpe, depois de ser anistiado, tentou um segundo golpe. Foi um dos líderes do segundo golpe, contra o Juscelino. Junto com o então capitão Bournier da Aeronáutica. Nesse segundo golpe, no final do governo do Juscelino, passou o governo para o Jânio Quadros, o Juscelino já não podia anistiar. O Jânio Quadros anistiou o capitão Bournier da Aeronáutica. Ele voltou para o Brasil. Gabi foi um dos artífices do golpe da ditadura militar de 1 de abril de 1964. Não apenas. O capitão Bournier, como pôde seguir a sua carreira, chegou a ser brigadeiro, o posto máximo da Aeronáutica. Você sabe quem foi o brigadeiro Bournier, Gabi? Um dos principais e mais abjetos torturadores da ditadura militar. Foi o homem que principiou a torturar o ex-deputado Rubens Paiva, o levou à morte sob tortura e ocultou o seu cadáver. O brigadeiro Bournier foi responsável por transformar as instalações da aeronáutica num dos mais terríveis centros de tortura da ditadura militar. Foi na instalação da aeronáutica no Galeão, no Rio de Janeiro, que o jovem Stuart Angel Jones foi torturado brutalmente até a morte. Não apenas isso, o cadáver foi ocultado. Surgiu então uma das maiores heroínas da história do Brasil, uma das pessoas de maior coragem que nós tivemos nos nossos séculos de história. A mãe do Stuart Angel Jones, Zuzu Angel, estilista famosa. O Stuart Angel era filho de um norte-americano. Ela viajava o mundo inteiro fazendo Enfim, acho que o recado está dado, não precisa nem seguir aqui, né? O golpista, quando é anistiado, ele volta a tentar dar o golpe. E isso, a história demonstrou que acontece. Então, a gente precisa mais uma vez estar atento ao que está acontecendo agora nessa tentativa de anistiar essa galera. Por quê? Se eles forem anistiados, eles vão tentar de novo. Vão tentar. Por quê? Porque sempre tentaram, sem exceção. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras informações sobre a política brasileira. Um abração e tchau.